Bem, primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos aqui, o ilustre magistrado aqui, o Paulo César Rodão, presidindo essa sessão, ilustre membro do Ministério Público, Dr. Tiago de Oliveira Gerardi, os policiais militares que estão aqui cuidando da nossa segurança, da organização do evento, servidores públicos estão aqui do fórum, organizando, para que corra tudo bem, tudo da maneira que deve ser. E, principalmente, cumprimentar os senhores jurados que hoje saíram dos seus afazeres, da sua rotina, para estar aqui, representando o Estado, para estar aqui em busca da justiça. E, hoje, todos aqui têm uma função muito importante nesse júri. Mas, como inclusive o promotor falou, vocês são os mais importantes. Hoje aqui vocês são o juiz. Hoje vocês vão decidir sobre o futuro do Roberto, está ali, sentado naquela cadeira para ser julgado. Por o quê? Por um crime? Sim. Por um crime que ele cometeu? Não. Já antecipo para vocês. O Roberto não estava presente no fato. Qual o fato? Já foi mais do que explanado para vocês aqui nos fatos do disparo. Na tentativa de homicídio? Não sei. O que nós sabemos sobre o segundo fato, o fato dos disparos de arma de fogo, simplesmente sabemos o que está no boletim de ocorrência, o que está no inquérito e o que está no processo, que é muito pouco, inclusive, para podermos entender. Primeiramente, ali apresento a vocês o Roberto, vocês já ouviram ele falar aqui, responderam algumas perguntas. Ali é o Roberto, que em 2013 ele entrou na Polícia Militar, realizou um sonho que ele tinha de ser um servidor, de vestir aquela farda e servir a vocês, a população, inclusive com o juramento de colocar a sua própria vida à frente do serviço e à frente de defender o próximo. Esse é o Roberto, que de maneira distorcida foi mencionado ali a situação de uma exclusão, o que o promotor comentou sobre o fato de uma questão lá da exclusão da polícia, lá do peculato, ele citou o fato que ocorreu com a equipe policial uma semana antes. Prenderam uma moto e desviaram aquela moto, sei lá para onde que foi. Uma semana depois, o Roberto prendeu a moto, o condutor fugiu e ele fez o boletim de ocorrência e encaminhou para o Detran. E simplesmente onde começou toda a questão da investigação, que eles foram entender como o Roberto prendeu uma moto que teoricamente já estava presa dentro do Detran. Então, foi bem distorcida a situação, só para esclarecer esse ponto. E tanto que já foi resolvido e já foi superado esse momento, que ele já entrou com recurso e já vai ser reintegrado novamente na polícia. Vai poder, mais uma vez, honrosamente, poder servir a nossa comunidade. Vou resumir os fatos de maneira bem simples, porque já foi falado bastante vezes. São divididos em dois momentos. O primeiro momento, cujo promotor várias vezes utilizou a maioria esmagadora do tempo, ele pegou e falando sobre o primeiro fato, que todo momento o Roberto disse que estava lá, todos dizem que ele estava lá e todos sabem que ele estava lá. Uma discussão no trânsito. Mas não foi uma mera discussão no trânsito. O Roberto, no momento que ele saía da casa do seu sogro, com a sua esposa, com o seu filho, ele pegou e fechou uma moto. Todos que dirigimos estamos sujeitos a passar por uma situação dessa. Fechou a moto. O João, inclusive como ele mesmo falou, ele começou a fechar e de maneira a descredibilizar a conduta do João, de amenizar, o promotor citou que ele ficou fazendo uma brincadeira na frente da moto. Fazendo uma brincadeira? Fazendo uma brincadeira? Imaginem os senhores, se vocês estão 10 horas da noite, dirigindo, e no momento que você sem querer fecha uma moto, essa moto vem, joga para cima de você, começa a te fechar, inclusive como o Kevin fala no testemunho dele, tentou chutar
O João fala mesmo, falou aqui no testemunho dele, que tentou chutar, discutiu, xingamentos, entrou na moto, no depoimento da Renata, ela fala com clareza que ele entrou na moto e ficou freando e acelerando a moto, fechando o carro. Isso parece uma brincadeira? Imagina como vocês se sentiriam num momento desse. Como disse tanto o Roberto, como disse a Renata, eles acharam que estava sendo assaltado. Eles acharam, o Roberto no primeiro momento achou que era um atentado, por ser um policial militar, coisa que não foi uma nem duas vezes que aconteceu na nossa cidade. De o policial ele ser morto, baleado, simplesmente pelo fato de ele vestir aquela farda. Esse ser o único fato de gerar a execução de um pai de família. Em 2017, no dia 16 de agosto, foi este o fato que aconteceu. No desfecho dessa discussão, o Roberto, como bem disse o policial militar, no momento em que você identifica um ilícito, você não tem o direito de intervir, mas sim você tem o dever. Inclusive um policial militar, no momento que ele presencia um crime, ele não responde apenas por omissão, se ele não fazer nada, mesmo que adiantou a folga, mas ele responde pelo próprio crime, ele responde como coautor daquele crime. Por quê? Porque o Estado entende que aquele crime só se consumou porque ali existia um profissional de segurança pública, um representante do Estado que se negligenciou. Então, se ele presencia um assalto, ele responde como coautoria do próprio assalto e pela omissão. Então, essa é a situação. No momento que ele verificou aquelas motos vindo de frente o Marinaldo, cercando, fechando ele, checou a placa para ver se o veículo era roubado. Daí, no momento que ele verificou que existiam irregularidades, que a moto era bambu, inclusive a maioria das motos que você vê com placa bambu, né, que as motos que são baixadas do Detran, são motos de receptação, que eles modificam a placa. Por quê? Porque tem inclusive aplicativo para qualquer cidadão, chama Sinestro Cidadão, qualquer um pode baixar e você já vê veículos com alerta de roubo e furto. Então, eles descaracterizam e trocam a placa. Aí ele foi verificar. Aí, inclusive, como a própria mãe do João falou, começou a sair todo mundo para fora, virou aquela confusão, e o Roberto, claro, obviamente, o policial militar está com arma em punho. Em que momento vocês já viram, ou presencialmente, ou numa abordagem policial, ou na TV, um policial abordando aquela confusão e ele com a arma no coldre? Essas são as poucas situações onde o policial acaba morrendo pela própria arma. Então, sim, ele falou que ele estava todo o tempo com a arma em punho. Ele estava lá fazendo a sua segurança e a da sua própria família e tentando interromper aquela prática, verificar melhor a situação, se aquela moto era roubada ou não era. Aí a própria mãe, pai do João, saiu para fora, foram esconder a moto, guardar a moto para dentro do veículo. A própria mãe do João fala que ficou cara a cara com ele, discutiu com ele. Ela fala que estava muito nervosa, o João estava nervoso, o Roberto estava nervoso, todos estavam nervosos naquela situação. E aí, nesse momento, o Roberto pega a sua família e faz uma escala de prioridades. Nesse momento, ele tentou fazer o trabalho dele, voltando da igreja, com a sua esposa e seu filho dentro do carro. Mas naquela situação, ele teve que colocar prioridades. E ele colocou a sua família no carro e ele voltou para sua casa. Isso foi o que o Roberto fez. Esse foi o fato que o Roberto participou. E sabe por que ele está ali? Porque ele é um policial militar. E a partir do momento que você veste uma farda como essa, você se torna vidraça. Todos. A primeira análise é: ele era um policial? Então vamos investigar melhor ele. Vamos verificar o que ele fez. Em algum momento, vocês viram a verificação sobre Marivaldo, sobre João, sobre Kevin, sobre as questões das motos, irregularidades? Não, em nenhum momento eles são questionados por suas condutas. O único que, sem o mínimo de provas, é colocado naquela cadeira é o Roberto. Por quê? Porque ele é um policial militar. Então vamos acusar o policial militar. E agora, o que estamos julgando agora é o segundo fato. Posteriormente a isso, segundo o relato de João, de Kevin, em torno de 5 minutos depois,
o próprio Marivaldo também fala 5 minutos, logo após, já virou uma moto, chega um motoqueiro desconhecido, com uma roupa diferente. Roberto estava com a sua esposa, seu filho, e os cachorros, como todos já confirmaram isso. Chega um outro elemento conduzindo a moto, com um carona, desce dessa moto, discute, chega a uma distância próxima. Kevin fala que chegou a chutar ele, chegaram a entrar em embate corporal. O Marivaldo, Kevin, todos os depoimentos falam, colocou a arma na cabeça de um, do outro e tal. E após ali uma discussão, eu não posso elaborar muito sobre o segundo fato. Como eu disse, o conhecimento que eu tenho sobre os fatos é o que está no processo. E é extremamente vago. O promotor muito bem disse que não pode ser feita uma condenação com base exclusivamente no inquérito. Só que eu não vi apresentando provas nenhuma no processo. O processo ele é tão vazio e tão vago que, para demonstrar um mínimo de dúvida nos senhores, ele precisou reprisar um depoimento do Marivaldo que vocês acabaram de presenciar pessoalmente. De tamanha a lacuna, a falta de vínculo entre o Roberto e o segundo fato, e esse motoqueiro desconhecido, esse atirador desconhecido, que em nenhum momento foi buscado fazer diligências, foi buscado investigar, nem sequer foi buscado demonstrar que era o Roberto, esse atirador. Tanto que se tentasse, não conseguiria. O Roberto a todo momento se colocou de maneira voluntária para elucidar. Inclusive, como ele respondeu aqui aos senhores, no primeiro momento, quando chegou a intimação, que foi o único momento que os policiais civis foram na casa dele, levar a intimação para ele ser ouvido no inquérito, ele viu aquilo na maior tranquilidade. Já visto que ele estava com sua esposa, cheio de testemunhas, o vizinho ali na frente, ficou por um longo período conversando. Ele enfrentou aquilo da maneira mais natural, como ele bem disse, a sua rua tem câmeras, poderia ali facilmente ser demonstrado, né, que se ele chegou e saiu novamente e depois retornou, então ali ele estava totalmente respaldado pela lei e simplesmente tranquilo, pois ele sabia que o Estado faria a sua parte, que é buscar as provas. Foi isso que ele imaginou, mas isso não ocorreu. Inclusive, um comentário, e os senhores tiveram que sair do trabalho para estar aqui hoje, julgando o Roberto por um fato que ele não cometeu. Mas os senhores não deveriam nem ter precisado sair do trabalho de vocês, a sua rotina, porque é a coisa mais clara, o Tribunal do Júri ele tem uma competência exclusiva, que é crime doloso contra a vida. Ou seja, um crime doloso, um crime com intenção, o dolo é intenção. E contra a vida é quando uma pessoa, simplesmente ele tem a intenção de tirar a vida do outro, e assim ele o faz. Ou então, ele tenta tirar a vida do outro, com intenção, ele quer tirar a vida do outro, mas ele não consegue, porque por fatos alheios à sua vontade, uma interrupção, alguma coisa aconteceu que interrompeu a sua conduta, e por isso impediu ele de cometer esse homicídio, esse crime contra a vida. Nesse caso, pelo que eu acompanhei do próprio depoimento das testemunhas, 5 testemunhas. 5 testemunhas. 4 falaram categoricamente: eu não acho que é o Roberto. 4 falaram: eu não acho que é o Roberto. Eu acho que era outra pessoa. Eu não acho que era o Roberto. E uma disse que talvez seja, não deu para ver direito, o porte físico era parecido, não deu para verificar o rosto. E aí, o ilustre promotor fez uma pergunta fatídica. Se fosse para você apostar, você apostaria que é ele? Eu acho que os senhores não estão aqui para apostar sobre a vida de um homem, hein? Sobre o futuro de um homem. A condenação ela tem que ser com base em provas claras. Aqui, inclusive, ele mencionou bem sobre os quesitos. Primeira pergunta sobre materialidade, é claro, é óbvio
que houve os disparos. É óbvio que houve disparos. Está lá o ferimento no glúteo de um, na coxa e na panturrilha do outro. É claro que está lá. Isso ninguém em nenhum momento questionou. Isso ninguém tem dúvida que aconteceu. Agora, a questão, se como no próprio depoimento de todos eles, os 5, falou, ele colocou a arma na cabeça de um, colocou a arma na cabeça do outro, ele estava lá chutando, estava próximo, e depois efetuou tiros para baixo. Tem os depoimentos aqui, inclusive eu marquei inúmeros pontos dos depoimentos dele ao longo do processo, vários momentos que eu ia demonstrar, mas perderam até a razão de ser, porque os próprios testemunhos aqui foram tão esclarecedores que eles já são por si só já a prova mais cabal de que não somente geraram uma dúvida suficiente para que ele não seja condenado, porque o princípio máximo do direito é indúbio pro réu. Na dúvida, você não condena, porque para a condenação tem que ter provas claras da autoria. Não basta uma mera, como o produtor falou, um galho dá essa dica. Não, negativo. Não é, talvez pode ser isso, ou talvez possa ser aquilo. Eu vou decidir o que eu faço sobre a vida desse homem, sobre o futuro desse homem e da sua família. Eu vou decidir, então, se eu vou por aqui ou se eu vou por ali. Negativo. Para que seja feito uma condenação por um duplo homicídio tentado qualificado. Isso é necessário. Provas, demonstrações. E é sobre isso que a gente vai falar, é sobre isso que trata esse processo. Sobre a negligência do Estado no momento de levantar as provas. É muito fácil apontar para um homem e dizer, eu acho que é ele. E dessa maneira você destrói a vida desse homem, que está desde 2017 aqui. Ele está desde 2017 tentando mostrar para o Estado que ele não estava lá. Ele estava tentando mostrar para o Estado, eu não estava lá. Eu peguei a minha família e eu voltei para a minha casa. Mas o Estado ele não se preocupou, não somente em encontrar esse motoqueiro desconhecido que efetuou os disparos, como bem disse o João no primeiro testemunho, ele falou, a gente tinha muitas brigas. O Kevin disse, uma semana anterior, a gente prendeu um ladrão lá do Amparo, enfim. O pai do João fala no depoimento dele, fala assim, o meu filho ele usa droga, fica fumando maconha com os moleques na frente. Quantas possibilidades que existiam, quantas linhas de investigação que poderia ter seguido nesse inquérito e poderia ter colocado hoje naquela cadeira o atirador, mas não. Nós temos um policial armado, é claro que ele estava armado, um policial em que momento da vida dele ele vai andar desarmado? O policial militar, ele tem o dever, quando ele recebe aquela pistola do Estado, ele andar 24 horas por dia com a arma para fazer a sua própria segurança? Não. Ele está fazendo a segurança do armamento, que foi confiado ao Estado. Então eles têm que estar armados 24 horas por dia. Com certeza ele estava armado. No momento do crime, o promotor desqualificou as testemunhas, a esposa dele, porque disse que tem que se aprender os detalhes. É claro que tem que se prender os detalhes. No momento que não existe uma prova no processo, que coloca o Roberto na cena do crime, inclusive em inúmeros momentos ele tentando demonstrar que ele não estava lá, o Estado virando as costas, não queria ouvir. Ele convidou, vou colocar para vocês aqui, ele convidou, ele falou, pode vir qualquer momento na minha casa, isso lá em 2018, corrijo. Ele falou, pode vir em qualquer momento, não precisa mandar, verifique. O Estado não se preocupou. E falou, vamos colocar ele lá. Por quê? Porque ele é um policial, ele tem arma, certeza que foi ele. E pronto, não precisou de mais nada para demonstrar e colocar esse homem aqui. E talvez acabar com o futuro desse homem. Vamos colocar aqui, por gentileza, João. Coloque o depoimento do Maurício, que é o vizinho dele que ele estava conversando aqui. Ó, cadê o movimento 164.4. Que é curtir o depoimento dele, dá até para ver na íntegra. Onde ele fala, o Roberto chegou, a família dele muito nervosa, abalada com a situação, a esposa dele entrou para casa e a gente ficou conversando. O promotor falou, mas o Maurício não falou
que tinha plantado uma árvore. Se esses são os detalhes que a acusação quer que os senhores se apegam para tirar o futuro de um homem, de um policial militar, são detalhes bem pequenos. Ou porque a Renata não calculou precisamente o tempo do banho. E o Maurício, vocês vão verificar que ele não fala uma hora, ele fala de 40 minutos a 1 hora. Ninguém estava cronometrando naquele momento, né? Pode soltar, por favor, ô João? Sim. Então... E eu ficava lá de fora esperando a minha esposa, no trabalho dela. E eu sempre se esbarrava lá. Teve um dia que ele comentou comigo que uma discussão de trânsito, aparentava também nervoso, e a esposa também, eles entraram na casa, depois ele ficou de todo mundo e conversando comigo. Correto. Foi isso que eu fiquei sabendo. Correto. E nós, o senhor, no dado dos fatos, 16 de agosto de 2017, por volta das 11 horas da noite, na rua Maria Cosã de Alacé. O senhor não esteve nessa prova? Não. O senhor morava onde, né? Eu morava na época que mora hoje na rua Gilberto Nápoles. Gilberto Nápoles? Isso. O senhor denunciou o Roberto morava na casa 89 da cidade de Pamplona. De fato? Quanto tempo o senhor era vizinho do Neto? 2017, eu sou vizinho dele já tem uns 4 anos. Uns 4 anos. Rapidamente, como é que ele é vizinho? Ele é policial, traz problema, mexer de som do local, como é que ele é? Sim. Nunca vi problema, assim, nem comigo que sou vizinho, né? Acho que eu poderia dar mais problema por questão de barulho na minha casa, mas tipo, mais problema com eles. Convivência tranquila, cara. O senhor não consegue dizer se foi exatamente esse dia que se deram os fatos? Não consigo. Não consegue. Mas o senhor disse então que ele chega em casa, conversa? Assim, nesse período, assim, eu me lembro que eu ficava fora de casa, às vezes lá no meu carro, eu sempre via ele chegando, né? E ele vindo, certo? Por esses horários. E nesse dia ele chegaram no meu casa. Eu me fiz muito bem, porque ele e a esposa, isso, estavam juntos, né? E ela até entrou mais nervosa, né? Então, a gente conversou um pouco ali e, pelo que eu entendi, foi uma discussão de trânsito. Certo. Foi um dia específico porque eles chegaram eles alterados. Nessa situação do negócio que o senhor esteve na situação de trânsito, a sua esposa é correta, fica lá, sai, pega a moto para sair. Ele ficou um pouco comigo e os dois entraram, né? Não vi pegando moto. Não, saindo, não. Correto, então. Mas alguma pessoa que você tem que dar descendente? Assim, é só o fato de eles chegarem nervosos para uma discussão de trânsito. Eu acho que daí depois é que ele veio comentar comigo que tinha uma assessoria que podia me chamar. A ordem ele não fica assim, chateado com a situação. Correto. Ele comentou, pô, você lembra que tal dia aconteceu tal situação? Pode contar comigo, sim. Correto, não, isso eu agradeço, não precisa de silêncio. Com isso, só para dizer aproximadamente quanto tempo eles ficaram por lá? Olha, você, assim,
Quando eles chegaram em casa, eles fizeram isso, conversavam por meia hora, ficava ali batendo papo. Esse dia deve ter durado um pouquinho mais, porque ela ficou um tempo lá dentro. Mais uma hora, menos, aproximadamente uma hora, se você dizer. Não tem como dizer, mas eu acho que um pouco mais de uma hora. Obrigado. Senhores, temos não somente uma testemunha ocular de toda a briga, Renata estava dentro do veículo. Ela estava lá, testemunhou sobre os fatos. Voltou para casa com o Roberto, ele guardou o carro e ficou em frente da residência conversando com o seu vizinho. Temos aqui o vizinho. Realmente, ele chegou em casa, a esposa dele entrou, foi tomar um banho e nós ficamos lá conversando. Temos as câmeras da rua, que não foi verificada em momento nenhum. Mas aqui, vou ler para os senhores aqui o artigo 158 do Código de Processo Penal, que ele fala: quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprimi-lo a confissão do acusado. Ou seja, senhores, mesmo que o acusado ele confesse o crime, o Estado ele é obrigado a fazer perícia. Em crimes que deixar vestígios, deve ser feito perícia. Mesmo se o acusado confessar, fui eu, as perícias têm que ser feitas, porque a própria confissão, ela não é prova suficiente para uma condenação. Ele pode ter sido obrigado a confessar, ele pode ter sido induzido ao erro em alguma confissão na delegacia, ou por algum advogado, ou pelo próprio delegado. Então, a própria confissão do acusado, ela não é suficiente para que seja suprimido as perícias. E olha, eu vou falar para os senhores, esse processo, eu li ele inteiro, várias e várias vezes. E sabe o que não tem nesse processo? Nenhuma prova que coloque o Roberto no segundo fato. Não coloque ele na cena do crime. Não existe um momento desse processo inteiro. O promotor, ele precisou colocar o vídeo do Marivaldo falando que talvez, pode ser, e que se fosse para fazer uma aposta, ele apostaria, o Marivaldo apostaria. E os outros 4, dizendo de maneira categórica, não foi ele o que cometeu o segundo ato, não foi ele que cometeu os disparos. O Kevin dizendo, eu estava a uma distância dele, de contato físico, eu estava muito próximo dele. Ele falando que não foi ele. O João, que esteve na briga, na primeira briga, esteve na discussão e estava lá no momento dos disparos. Não foi ele. A própria mãe do João, no depoimento, disse, olha, o meu filho disse que o perfil físico era bem diferente. Na questão do Marivaldo, ele falou, quando eu cheguei fechando o Roberto, ele efetuou um disparo. Aí todo mundo esparramou. De 5 pessoas que estavam nesse momento, o único que fala sobre disparos é o Marivaldo. E o Marivaldo, inclusive, deixa bem claro, explica o local onde esse projétil ficou instalado. No motor da moto, no bloco do motor da moto. E aí eu perguntei para ele sobre questão de perícia. Os investigadores foram lá? Foram verificar? Porque até onde eu vi no processo, não existe uma foto de um buraco de bala, não existe uma foto de uma moto, não existe uma foto de um carro em todas as páginas desse processo inteiro. Não existe uma prova sequer, nem sequer dos disparos no local. A gente sabe sim, inclusive, como o ilustre promotor Thiago pegou e mencionou, que é sim, que a gente consegue garantir que teve 3 tiros.
Ele falou que perguntou sobre tiro no chão, então foi que a defesa perguntaria sobre esses outros disparos, onde estão. E sabe por quê? Só tem como comprovar 3? Porque não existe perícia nenhuma que busque demonstrar o que ocorreu, demonstrar os fatos, que busque a verdade, que busque a materialidade do crime. Tá lá, as lesões. E agora, como que vamos trazer para a autoria? Não existe nenhum tipo de vínculo. Todos é de conhecimento comum. Eles foram baleados naquele dia. É de conhecimento comum. Só que em que momento, ou a acusação, ou em qualquer ato desse processo, demonstrou que o Roberto estava no local do crime? E aí eu pergunto aos senhores, por que não foi demonstrado isso? Porque ele não estava lá. O próprio delegado, ele sabia que ele não estava lá. O delegado o acusou porque ele é um policial, ele tem uma arma. Então deve ter sido ele, mas ele sabia que ele não estava lá, que não era o Roberto. Sabe por quê? Porque se o delegado ele soubesse, ele realmente acreditasse que o Roberto foi o autor daqueles disparos, ele teria no mínimo, pegado o projétil que, segundo o Marivaldo, ficou inserido no bloco da moto e pegado a arma do Roberto para a perícia. Já comprovaria o disparo. Esse é o mais simples de se comprovar. Se foi efetuado um disparo e o projétil ficou lá no bloco da moto, o Roberto, como todo mundo falou, o próprio Roberto, eu estava com arma em punho, ele é um policial militar, o treinamento dele é para se portar dessa maneira. E então, segundo o Marivaldo, o único, a mãe do João não ouviu disparo, João, Kevin, ninguém ouviu disparo. O pai do João, ninguém ouviu. Só o Marivaldo ouviu disparo. Aí tudo bem. E ele tem a prova, ficou lá na moto. Por que a Polícia Civil não se interessou? Disse que tirou a foto lá do local do disparo. Por que não colocou no processo? Não está no processo. Não tem essa prova no processo. Por quê? Porque eles sabiam que não era o Roberto. Eles sabiam que o Roberto, ele não era o autor dos disparos. Só que não sei se dá muito trabalho para fazer uma investigação e descobrir de fato quem é esse atirador desconhecido, que até hoje está por aí. Conduta absolutamente reprovável dessa pessoa que foi lá. Uma atitude de uma pessoa descompensada psicologicamente e que, inclusive, o ilustre promotor, ele mencionou sobre muita vontade de matar ou pouca vontade de matar. Essa eu confesso que é a primeira vez que eu ouço falar sobre isso. A palavra crime doloso contra a vida, dolo significa intenção. Ou você mata com intenção, ou você mata por culpa. Atropelou, aconteceu alguma coisa, um acidente. Ou você tem culpa, ou você tem intenção de matar. Não tem, eu tinha mais ou tinha menos intenção. O tanto de disparo que deu é mais ou menos. Isso eu estou falando sobre o próprio atirador desconhecido, que não faz o menor sentido, como eu disse, tirarem os senhores dos seus compromissos, da sua família, das suas obrigações, para vir aqui para julgar uma questão de lesão corporal leve. Porque esse motoqueiro, ele deveria estar sendo julgado lá no juizado criminal. Porque o próprio laudo de perícia, que é a única prova que foi anexada no processo, que é uma prova sobre que ninguém tinha dúvida, que o boletim de ocorrência já fala, o atestado lá do SAMU atendimento já fala, o médico já fala, não precisaria de laudo para falar que ele levou um tiro no glúteo, outro na coxa e panturrilha. Agora, disso, para você fazer uma interpretação extensiva, para que houve algum dolo de matar, aí eu acho o próprio promotor, ele falou, se fosse outras circunstâncias, que não estaria nem aqui. Ou seja, o próprio promotor, ele falou que está sendo um excesso de acusação. Porque ali, no momento que alguém coloca uma arma na cabeça das pessoas, e depois ele atira para baixo, na nada, igual uma distância de 2, 3 metros, como foi dito por todos, em momento nenhum, isso é um crime contra a vida. Inclusive lá que é o quesito 3 lá, a gente não vai nem bater muito nessa questão, porque nem o Ministério Público e o delegado de polícia não tentou descobrir quem é um motoqueiro, que até hoje é desconhecido. Não sou eu que vou desprender o meu tempo de defender o meu cliente para estar entrando nesse mérito. Mas com certeza não é um crime contra a vida. Com certeza, se esse atirador, por mais ruim de tiro que ele fosse, né, porque o policial tem treinamento, por mais ruim que fosse a primeira vez que esse atirador
esse motoqueiro pegou uma arma, no momento que ele, se ele tivesse intenção de matar, ele tinha apertado o gatilho na hora que encostou a arma na cabeça, ou então, na hora que ele estava a distância de 2 metros, ele não teria atirado para pegar em panturrilha, coxa e nádega. Então, com certeza, os tiros que foram dar no depoimento foram para baixo. Então, desde o início desse processo, por que eu estou falando sobre a questão dos tiros para baixo, da arma na cabeça e não houve disparos? Porque a intenção é colocar o policial militar ali, sentado, julgado. Essa que era a intenção, desde o primeiro momento. Ô, João, você pode colocar para mim, por gentileza, aqui? Ó, no depoimento do Roberto, cadê aqui? É o movimento ali, você aqui. Movimento 1646. Pode colocar lá no minuto 4, por gentileza, João? Aqui, só um instantinho. Aqui é o interrogatório dele já. Tem a data ali, ó. 2019, dia 27/5/2019. Aí o Roberto ele foi intimado para prestar esclarecimentos. No momento, inclusive, que ele foi, como bem disse aqui, respondeu aos senhores, com toda a tranquilidade do mundo. Por quê? Porque eu não estava lá. É a tranquilidade dos justos. Eu não estava lá. Ele foi de maneira tranquila. Foi lá e se colocou à disposição. Falou, vamos ouvir. Eu estava lá com a minha esposa, tem o vizinho, tem câmera na rua. É uma coisa mais simples de se organizar um rol probatório para que ele não estava lá. E mesmo ele não precisando provar sua inocência, porque não é ele que tem que provar a inocência, mas sim a acusação ela tem que provar a culpa. Não é sugerir ou colocar que existe uma possibilidade, é provar a culpa, é provar. Então, todos são inocentes até que se prove o contrário. Então ele não deveria, ele não tem obrigação nenhuma de provar a inocência dele. Mas mesmo assim ele o fez. Por quê? A tranquilidade dos justos. Pode soltar o play, por gentileza, João? Não efetuei nenhum disparo, no momento algum. Eu não efetuei nenhum disparo. Quando eu fui chamado pela Polícia Civil para depor, eu falei de pronto para o delegado, falei, essa situação é uma grande confusão, uma coincidência. A minha arma, que pertence à corporação, está à disposição. Falei para o delegado, se o senhor quiser ir na minha casa, não precisa nem chamar de busca, a minha casa está aberta, meu carro está à disposição. Tudo que o senhor precisar, o meu telefone, tudo que o senhor precisar está à disposição para colaborar, para elucidar esse fato. Eu me dispus integralmente, totalmente. Falei, minha arma está aqui, se o senhor quiser aprender, está aqui. Minha casa, a chave da minha casa está aqui, o senhor tem permissão, assina a autorização do senhor entrar na minha casa, fazer todo tipo de busca. O meu celular, se o senhor quiser aprender, também está aqui. Então, eu colaborei de todas as formas para não chegar nesse fato, para que se elucidasse essa... É isso, senhores. Isso já lá em 2019. Nós estamos em 2023. Em 2023, eu perguntei para o Roberto quantas vezes foram na casa dele, tentaram fazer alguma busca da arma, do que foi o revólver, que foi os disparos desse motoqueiro desconhecido. Foi alegado que foi um revólver. Mas no primeiro momento, no mínimo, o delegado ele tinha a certeza de que o Roberto disparou. Então, segundo o Marivaldo, efetuou o disparo, né? Deveria ter pedido a moto dele, diz que tirou a foto do bloco do motor, onde estava o projétil, pedido a arma do Roberto para fazer balística. E o Roberto respondeu, em que momento que o delegado pediu a arma dele para fazer a balística? Nunca! Ele abriu as portas dele para ir lá, tentar localizar, então, a fatídico revólver, que foi um revólver pequeno, que efetuou os disparos. E que dia que foram na casa dele? Nunca! Ele falou que tinha as câmeras na rua. E que dia que foram verificar as imagens, se o Roberto saiu depois que chegou em casa? Nunca! A questão da moto dele, que é uma moto totalmente desconhecida. A Hornet é uma moto de 600 cilindradas, uma moto enorme. Foi lá com uma Titan. Até no depoimento o Kevin fala, o João também, que era... E até deixa claro que é uma Titan 150 Mix, que ele fala que a lanterna é junto com o farol, então eu explico a diferença. Então, bem específico sobre a moto. Agora, houve a discussão da briga, isso que é inquestionável, onde, por causa de uma fechada de trânsito, aqueles jovens colocaram
É a vida de um pai de família em risco. Colocaram a vida de um pai de família em risco. E após essa briga, Roberto levou a sua família, retirou daquele ambiente, ficou conturbado, também que já ficou claro para todos aqui, o ambiente todos se exaltaram, e ele retirou a família dele de lá. E 5 minutos depois, segundo João, Marivaldo, sobre o pai dele fala, acho que é em torno de 15. A mãe fala assim, 5 minutos depois, chega uma moto Titan, que em momento nenhum nem sequer foi perguntado para ele se ele conhece alguém que tem, uma moto Titan, com um rapaz alto na frente, e um outro atrás, que até no depoimento lá, os 2 policiais, o pessoal lá no momento, falou que era bundudo, gordinho, baixinho, a compressão física totalmente diferente da dele, inclusive o que o João também falou no testemunho dele, que era diferente do Roberto, o físico era diferente, mesmo que estava de capacete lá, mas dá para ver que o corpo era diferente. A mãe do João falou no depoimento dela, eu estava por lá de dentro da casa, mas o meu filho me disse que o corpo era diferente. E agora eu vou mostrar para os senhores todo esse processo, no que foi embasado o delegado, a investigação do delegado e a denúncia, tudo no que foi embasado. Foi num conhecimento um conhecimento do Marinaldo, que agora imagine vocês, depois da briga, como o próprio Marinaldo falou aqui, eu segui em frente. Por quê? Porque ficou uma rixa pessoal depois daquela confusão que ele chegou e toda aquela briga toda. Então, ele coloca, você pode colocar, fazendo um favor, pode colocar aqui no movimento lá 371.2, que é o depoimento. Esse aqui é o depoimento na delegacia do Marinaldo. Esse é o depoimento na delegacia dele. Que ele fala lá no momento, logo após o fato, esse depoimento dele foi no dia 21/9/2007, então, ou seja, foi 1 mês e 5 dias depois, e ele fala, vou colocar no minuto 45. Desculpa, é no minuto 5:45. Que ele fala com clareza. O delegado vai fazer o reconhecimento, é onde ele pega e ele mostra a foto. Olha, você reconhece aqui você reconhece a pessoa aqui esta é a maneira que foi feito o reconhecimento. Os senhores vão ver. Você reconhece algum dessas pessoas aqui? Ele pega e ele mostra claramente. O Roberto. Foi que eles brigou. Daí ele deixa claro. Não, eu reconheço ele da briga. Reconheço ele da briga. Esse é o reconhecimento da briga. Desde aquele momento. Pode soltar, por favor? Da primeira parte do carro, sim. Bom. Da primeira parte do carro, sim. Foi ele, mostrou? Da primeira parte do carro, sim. Reconheceu ele da briga. Este é o reconhecimento. Este é a única prova que nós temos nesse processo inteiro. A única prova. E colocou ali um policial militar, um pai de família, naquela cadeira, passando por tudo isso, essa situação se arrastando desde 2017. E essa situação se arrastando, aquele pai de família ali, porque ele foi vítima de uma confusão no trânsito. No momento, ele tentou fazer o trabalho dele como policial, mas, elencando as prioridades, eu acredito que os senhores também colocariam a família em primeiro lugar e retiraria a sua família daquele local. E por uma coincidência, como disse o João, hoje aqui, na frente de todos vocês, o João falou, a gente tinha muita briga, não sei qual que era a situação, a gente tinha umas brigas aí, que não sei o quê. Pai do João, eles ficavam fumando maconha aqui na frente. Então, em algum momento, o delegado ele tentou, eu não digo nem provar que o Roberto era o autor,
Simplesmente o Roberto apresentou para ele de mão beijada todas as provas. Falou assim, ó, doutor, pode ir na minha casa, pode pegar a minha arma, pode verificar tudo, pode pegar o meu celular para ver quebra-sigilo, ver se tem mensagem trocando na data do fato, combinando alguma coisa com alguém, pedindo para outra pessoa ir lá, vai saber. Mas não, o delegado ele entregou as provas na mão do delegado, falou assim, ó, pode fazer, eu estou aqui para ajudar. Mas ele não quis, por quê? Porque ele já tinha ali, ó, o Marivaldo falou para ele, ah não, reconheço. Ah, então você reconhece? Você reconhece aqui da mesma maneira? Você reconhece? Da mesma maneira que o delegado, que hoje, a gente viu aqui no testemunho, a acusação praticamente testemunhando. O momento falou assim, ó, eu não vou nem expor de novo para vocês terem que ver pela terceira vez o que o Marinaldo falou aqui hoje, mas ele com toda a clareza, eu até anotei, um momento, no segundo 2.30, ele falou, não tenho certeza. Aí a acusação continuou, não, mas então, enfim, mas e o corpo e o jeito? 4.30, ele falou, não, mas não tem como eu saber, não tem como eu ter certeza. E aí, inclusive, eu até anotei lá em maiúsculo, eu confesso, eu fiquei impressionado, se você tivesse que apostar, o que você apostaria? Não é dessa maneira que a gente condena uma pessoa, a gente destrói a vida de um pai de família. Não é dessa maneira que a gente destrói. Se você tivesse que apostar. Eu não vim aqui para mim fazer uma aposta hoje. Eu acredito que todos vocês deixaram a família em casa, seus trabalhos, suas obrigações, não foi para vir aqui fazer uma aposta. Nós viemos aqui para fazer justiça, para fazer uma busca pela verdade. Fazer uma busca pela verdade. E está aqui um processo que vem desde 2017. Um processo que ele vem há 6 anos. Quantas oportunidades que o delegado, que o Ministério Público, tem toda a máquina do Estado em suas mãos, tem os investigadores, em que momento que eles se interessaram em demonstrar, em comprovar essa autoria? Porque não basta mostrar materialidade. A materialidade desse crime, inclusive é o primeiro quesito? Sim, com certeza. Com certeza. Aqueles meninos que estavam aqui levaram disparos, tem boletim de ocorrência, atendimento hospitalar, enfim. Com certeza eles levaram disparo. Obviamente. Isso não existe dúvida no processo. O Roberto discutiu com eles no trânsito? Sim, com certeza. Está aqui o Roberto que diz, testemunhas todos. Isso não existe dúvida. Mas aí, em 6 anos, o Estado não se preocupar nem um pouco em deixar um homem lá, com a sua vida em stand-by, com a sua vida paralisada, respondendo isso aqui, respondendo um processo por uma dupla tentativa de homicídio qualificado. Imagina isso para um pai de família, para um policial militar, um servidor público. Imagina isso há 6 anos. Há 6 anos. Com base no quê? Foi esse aqui? Reconhecimento. E agora, para os senhores verem, a própria mãe do João que estava aqui, ela falou no dia do fato, ela falou, até ficou emocionada, fiquei gritando, brigando com ele cara a cara aqui, ela colocou aqui a distância do microfone, ela deu até o exemplo, ela estava à distância do microfone, e chegou na hora de fazer o reconhecimento lá na delegacia, ela reconheceu o soldado Messias, que foi o primeiro que falou aqui, foi ele que ela reconheceu, a hora que ele mostrou as fotos, aquele quadro de fotos, ela reconheceu o Messias. Isso do primeiro momento, porque no segundo momento ela não participou, do primeiro momento, para vocês verem qual o nível da fragilidade da a única prova que foi mencionado nesse processo inteiro. Aqui, inclusive, muito boa a explanação do ilustre promotor Tiago, falando sobre os fatos, mas em que momento ele demonstrou, ele falou muito sobre a briga, sobre como é que foi, sobre a rua que subia, descia, mas esse aqui, ninguém aqui está julgando uma briga de trânsito, nós estamos aqui julgando disparos de arma de fogo que ocorreram naquele dia. Este é o único fato que interessa. Nós precisamos saber
Quem foi esse atirador desconhecido? Eu não sei. O que eu tenho conhecimento sobre isso é o que está no processo. Ou seja, nada. Nada, não tem nada. Aqui esteve 5 testemunhas por parte de acusação. Repito, 4 delas falaram de maneira categórica. Eu acho que não era ele. O outro, não. Com certeza não era ele, o João. Não era ele, o físico era muito diferente. O Kevin, eu estive cara a cara com ele. Mas não era ele. Mas ali, o promotor ele se ateve apenas no detalhe do... Talvez, mas eu não tenho como saber com certeza. Primeiro, que para existir uma condenação, ela deve ter a certeza. Senão, não condena. Ele deve ter a certeza. E por que o Estado não levantou provas, não fez diligências para demonstrar que a autoria era do Roberto? Uma sequer, ia até a casa dele, tentar localizar essa arma. Em que momento foi questionado quem era o condutor dessa motocicleta? Já que para a acusação, Roberto era o autor do disparo. Então, em momento nenhum, ninguém questionou quem era o condutor, ou cadê a moto, ou cadê a arma. Ninguém estava preocupado em demonstrar a autoria. Ninguém estava preocupado em demonstrar a autoria. Por quê? Porque a partir do momento que colocou um policial militar ali, sentado, ele anda armado, e ele discutiu, pronto, o júri vai condenar. Vamos colocar ele para o júri, que o júri vai condenar. Ele anda armado, policial é truculento, não é? Essas são as máximas que ficam na sociedade. O policial é truculento. Ele deve ter atirado, não deve ter sido ele. Então é só sentar o policial ali que o júri vai condenar. E como eu falei para os senhores, um crime que não necessitaria de tirar os senhores da sua rotina, da sua vida. Por quê? Porque com certeza, inclusive esse atirador desconhecido, que talvez nunca saberemos quem que é, por quê? Porque no momento que poderia ter feito busca, diligência, investigado, não foi feito. Nem sequer o próprio Roberto, que pediu, autorizou ir na casa dele, não foi. O Marinaldo que disse que deu um tiro e que o projétil estava lá no bloco da moto. Não pediram a arma dele para fazer uma perícia. Em momento nenhum foi verificado. Então, não estavam preocupados em demonstrar a autoria. Só senta ele ali que vai dar tudo certo. O júri vai condenar porque ele é um policial militar. Essa foi a única esperança desse júri, desse julgamento. Os senhores foram tirados do conforto do seu lar, do seu trabalho, das suas obrigações, por um crime que não é um crime contra a vida. Porque o atirador colocou a arma na cabeça dos demais, como foi dito pelas testemunhas, todas elas, e efetuou disparo para baixo. Então, quando que uma pessoa chega para cometer uma execução, ela encosta a arma na cabeça, depois retira a arma e atira para baixo da linha da cintura. Então, nem sequer crime contra a vida não é. Esse que está sendo julgado no dia de hoje. Deveria estar lá no juizado criminal, sendo discutida a lesão corporal que foi feita naqueles jovens e feito a busca pela autoria daquele fato. Porque não somente o Roberto ele tem o álibi, mas todo momento ele esteve colaborativo e o Estado em momento nenhum teve interesse em demonstrar demonstrar a materialidade e onde que liga ele essa materialidade. Em que momento que esse Roberto aparece no processo? Em que momento que existe algum reconhecimento, alguma prova que ele estava lá? A arma do crime não é importante? A arma do crime não é importante? Em que momento não foi sequer perguntado para o Roberto se ele possui, ou se alguma vez já possui um revólver? Não foi perguntado para ele se ele tinha o conhecimento de alguém, se ele tinha uma moto Titan, Mix, preta. Em momento nenhum foi perguntado para ele. Então, sem muitas delongas... Aqui, ó, somente uma última explanação para os senhores aqui. O artigo 386 do Código de Processo Penal. E hoje os senhores aqui é o juiz. Hoje vocês aqui são os juízes.
Vocês que vão decidir o futuro desse homem. E ele fala, no seu artigo aqui 386, o juiz absolverá o réu, mencionando a causa, né, o motivo, desde que reconheça que, e aí ele vai citando os motivos que o juiz deverá, não poderá, ele deverá absolver. Ele vai falando, quando não for constituído o fato, tal, no seu inciso 7º, que é o que nos importa, ele deverá absolver. Não existir prova suficiente para a condenação. Quando não existir prova suficiente para a condenação, o juiz deverá absolver. E agora a pergunta fica, por que não foi visitada a casa do Roberto? Por que não foi pego a arma do Roberto para fazer balística? Por que não foi pego as câmeras da rua que o Roberto mora? A rua dele é uma rua sem saída. Ele falou, ali só tem uma entrada. Então, se ele tivesse chegado e saído de novo, por que não foi feito balística no local? Por que não tem no processo fotos dos locais ou pegado projétil? Nenhuma sequer teste de balística que demonstre a autoria desse crime. Porque nem eles não sabem quem é o atirador. Não sou só eu e vocês que não sabemos. Nem eles não sabem. Eles acusou o policial militar, porque anda armado, e nem eles não sabem. Porque eles sabem que a partir do momento que fosse feito aquelas diligências, que é o dever do Estado fazer, não o direito, seria demonstrado que o Roberto estava na sua casa, com a sua família nesse dia. Por este motivo não foi feito as diligências. E hoje os senhores têm um trabalho muito importante aqui, que é o trabalho de decidir o futuro de um homem. Está sentado ali. Um pai de família, um policial militar, que ele foi vítima de uma briga de trânsito, onde jovens o cercaram, enfim. Mas, principalmente, ele é uma vítima da negligência do Estado. Porque a partir do momento que o Estado ele acusa uma pessoa e ela se coloca a total dispor para que seja feito buscas, para que seja verificado e que seja buscado a verdade, o Estado não se importa em verificar. E mesmo assim segue na acusação e senta esta pessoa lá sem um mínimo de prova de autoria, ela é uma vítima do Estado. Mas isso eu tenho certeza que será reparado pelos senhores no dia de hoje, porque está mais do que demonstrado nesse processo, que não existe vínculo entre o Roberto e esse atirador desconhecido. Não existe vínculo nenhum. E sobre os quesitos, que para finalizar, o primeiro quesito que os senhores irão responder no dia de hoje é sobre a materialidade do fato. Isso é inquestionável. Houve, sim, os disparos, houve os dois jovens baleados. Ocorreu. A segunda pergunta é sobre a autoria. Foi o Roberto que efetuou os disparos? Não, não foi o Roberto. Não existe uma prova no processo que foi o Roberto. E o Roberto tentou oferecer inúmeras provas ainda de que não foi ele. Mas o Estado não quis olhar. Não quis olhar. Ele ofereceu as provas para mostrar. Não é obrigação dele, é obrigação do Estado provar. Mas mesmo assim ele ofereceu. E o Estado mesmo assim não quis ver. Não foi o Roberto. E o terceiro quesito, que já vamos encerrar por aqui, porque não foi o Roberto. Mas mesmo no terceiro quesito que foi perguntado, se foi atirado com intenção de matar, com certeza não. Porque uma pessoa que apontou a arma na cabeça e depois a uma distância curta, a distância do corpo, de uma luta corporal, atira para baixo, em glúteo, panturrilha, com certeza também essa pessoa não teve intenção de matar. O que, inclusive, nem seria uma desclassificação de tribunal do júri. Não deveria, não é um crime contra a vida. É um crime de lesão corporal que esse. Crime abjeto, desprezível, esse motoqueiro. Alguém que deve ser encontrado deve ser responsabilizado. Crime abjeto. Mas não é um crime contra a vida. Em momento nenhum essa pessoa foi lá para matar alguém, inclusive. Porque senão teria matado. Porque teve total oportunidade e conveniência. Não matou porque ele não quis. Não por um fato alheio que interrompeu. E é isso. Conto com a clareza, o discernimento dos senhores
para fazer justiça no dia de hoje. Muito obrigado, fiquem com Deus.